Então vamos fazer uma confissão, né? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças em nome de Jesus por estar aqui nessa noite mais uma vez. E em teu nome, Senhor, reunido como igreja, quero te agradecer pelo dia que nos deste, agradecer pela comida, pela casa, pelo amor, pelo livramento, pela tua graça bendita em nossos corações. Agora, Deus, está aqui a tua palavra diante de mim, nós vamos ler ela, que ela seja uma bênção maravilhosa para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos, amados, nosso irmão dele nervoso hoje está cansadinho, descansando, então não vai ser possível, né? Amém. Ô glória! Amém. Então irmão, vamos estudar a palavra do Senhor. Eu coloquei Gênesis, amados, Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o 11. E é uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, é o nosso assunto de hoje. Vou ler primeiro e vou perguntar para os irmãos. Vamos ver. Gênesis 3, versículo 8 em diante. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Isso é um ato de quê? Desobediência. Um ato de desobediência. Então nós poderíamos definir como o sistema define, né, que o pecado lá no Éden original foi causado por uma desobediência, né? Aí vem a pergunta: Adão, ele desobedeceu a Deus ou ele obedeceu a Deus? Obedeceu. Ele obedeceu. Meu irmão, Ele obedeceu. pelo que os irmãos leram aqui, Adão obedeceu a Deus, desobedeceu. Por aí está Desobedeceu. Então a pergunta é: ele desobedeceu a Deus ou ele obedeceu a Deus? Obedeceu. Por quê? Porque se Adão fez, foi porque Deus tinha visto que Adão ia fazer. Então ele obedeceu aquilo que ia ser feito. É bem contraditório com o que a religião diz, né? E com o que o próprio está escrito, né? Porque se nós formos ler a luz literal da palavra, a gente vai encontrar que o ato foi uma desobediência. Realmente Adão desobedeceu, porque Deus disse: não coma, não participe, no dia que você fizer você vai morrer. Então, aos olhos carnais, pro literal, nós vamos ver que ele desobedeceu. Mas na realidade ele está certo. Adão, ele obedeceu a Deus. Ele cumpriu exatamente o que Deus quis que ele cumprisse. Na desobediência de Adão estava ele obedecendo a Deus, porque este era o plano de Deus. Deus tinha esse plano traçado e não podia ser frustrado. Deus não criou Adão e Adão causou uma surpresa para ele. Entende? Deus não criou Adão, não fez ele do pó, e Adão o surpreendeu. Deus achando que estava fazendo um cara perfeito, eu fiz ele perfeito, eu fiz ele santo, ele não tinha pecado, tudo falando dos meus propósitos. E de repente, Adão tomou uma decisão, tomou um outro rumo e surpreendeu a Deus. E disse: mas não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria. Não, era sim o que Deus queria, era o plano de Deus. Então, até para a desobediência de Adão estava obedecendo, não desobedecendo.
Está dando para entender um pouquinho? Vamos ler. Coloca aí, amado. Jó, capítulo... Você vai entender. Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó. Aí ele vai lá, pessoal. Jó, 42, versículo 2. Parece... É uma surpresa para os irmãos, né? É um choque, né? Não é um choque? Mas vai aprendendo que a graça, ela dá esse choque de Deus na gente, entendeu? É normal. Agora, mesmo aquele choque, né, irmã Osana, quem está conversando aqui, aquele não é um choque nada, já é uma parada cardíaca, né? Porque o rapaz é natural, rapaz. É o que o rapaz da graça está pregando na internet. A palavra é um cumprimento, né? Adão cumpriu com a palavra. Mesmo na desobediência, ele está obedecendo. Olha aqui. Olha, presta bem atenção nisso aqui. Olha aqui, ó. Olha o que diz. Bem sei, olha, bem sei, isso é Jó falando, ó, Jó. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Propósito ou plano, né? Nenhum dos teus, olha, nenhum é quanto? Nada, nenhum é quanto. Então, Jó está dizendo aqui, eu sei que você tudo pode, e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos, eles podem ser impedidos. Ele quis que fosse daquele jeito, né? Na versão, nova versão internacional de planos, aqui na versão Almeida diz propósito, né? Então, os propósitos de Deus estabelecidos, eles não podem ser impedidos, eles são cumpridos. Entende? Porque é o plano de Deus. Ele traçou daquela forma. E da forma que ele traçou, por mais estranho que seja, por mais assim que o homem diga assim, não concordo, não interessa para Deus, não importa a sua opinião, é irrelevante para Deus, porque Deus não atende ao conselho da vontade humana. Deus atende ao conselho da sua própria vontade. Ele quer que aquilo seja assim, aquilo vai ser assim. Você pode espernear, você pode gritar, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser, não vai mudar, porque é uma palavra estabelecida. Sair uma palavra da boca de Deus, ela não volta vazia, ela vai cumprir. Quer queira, quer não, ela vai cumprir. Então, para nós, se for bom ou se for ruim, o que é que a gente tem que fazer? Aceitar. É ruim isso para mim? É, mas é a vontade de Deus, eu vou aceitar. É bom para mim? Poxa, glória a Deus, melhor ainda, bom, foi muito bom para mim, mas não foi bom da outra vez. Então, nas nossas vidas, vai ter essas coisas. Para quem, olha, para quem reina em graça, irmão, quem vive reinando em graça, em carne, em vida, você pode pensar que é fácil, mas não é. Você precisa chegar ao ponto, a um nível que você consegue viver espiritualmente. Porque a carne vai ter uma influência gigantesca no teu sentimento, na sua consciência. Você pode estar bem hoje, pode estar mal amanhã. Você pode estar desesperado amanhã. Se você não tiver esta graça sob o controle da sua vida e permitir que essas coisas tirem você dessa posição em graça, você vai sofrer. Você vai chorar, desesperar, você vai dizer que Deus é errado, que Deus é ruim, que Deus é aquilo e que a vida é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas na realidade é o plano de Deus que é dessa forma. Está entendendo? Então, Jó deixa claro que o plano de Deus não pode ser impedido. Vamos ver um exemplo por aqui. Vamos ver um exemplo. Coloca 2 Reis aí, meu amado. 2 Reis, capítulo 19, versículo 25. Segundo livro dos Reis, primeiro lá, perto de gente, embaixo de gente, segundo dos Reis, 19 e 25. Olha que coisa interessante aqui. Eu tinha comentado aqui antes de você chegar, mas olha. Porventura não ouviste que já antes, que eu já fiz isso antes. O que foi que ele fez antes? Pensou. Elaborou o seu plano e olha bem, e já desde os dias antigos eu planejei. Ele planejou desde, olha só,
Ele planejou um fato que ia acontecer bilhões, talvez ninguém sabe quantos anos, desde a antiguidade ninguém sabe que ele pensou quando ele fez isso. Que ele planejou, o plano dele era esse. E diz aqui, e eu fiz esse plano, vim agora, para que fosse você, para que fosse tu. Eu poderia ter pego qualquer outra pessoa, mas no meu plano, era você que estava no meu plano. Não pode ser outro, é você. Que tu reduzisses as cidades fortificadas a montanhas desertas. Esse fato aconteceu com o rei Senaqueribe, rei da Assíria, quando Deus tomou ele e usou ele para destruir todas as cidades de Samaria, da Canaã, as cidades pagãs, como Sepavaim, Cute e Samaria, e muitas daquelas cidades que adoravam a outros ídolos, outros deuses. E Deus usou esse rapaz, esse rei, e ele chegou com 185 mil guerreiros para também tomar Jerusalém. Entendeu? Para também tomar Jerusalém. Mas não estava no plano de Deus de se tomar Jerusalém. Estava de outras cidades. Mas ele quis fazer isso. E Deus estava dizendo para ele, olha, eu conheço o teu sentar. Bota o outro versículo ali, bota o 25 ali, esse é o 26, tá? Vai, 26, consegue? Olha, ao 27, olha. Porém o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu sei. Eu sei quem você é, meu amigo. Então o rei recebeu de Deus esse poder, essa autoridade, e ele foi também com Jerusalém, para Jerusalém. E Deus disse para ele, no versículo 25, né? 25, que ele tinha pensado nisso na antiguidade, antes lá da fundação do mundo. Ele tinha um plano, e esse plano eu fiz vir agora, e eu quis que fosse tu que o cumprisse. Então com isso a gente entende que os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser dissolvidos, mudados, não pode. Um pregador pregou falando sobre, mudou Deus o seu parecer acerca da sua palavra. Ele falou uma pregação sobre isso, dizendo que Deus tinha duas vontades. Deus tinha uma vontade original e Deus tinha uma vontade permissiva. E citou fatos da Bíblia que traz um pensamento de que possa acontecer isso, como é no caso de Ezequias, quando estava doente, o rei, e ele orou, né? O profeta foi dizer, arrume a sua casa que você vai morrer. Entendeu? O profeta disse isso. Ele não disse, assim diz o Senhor. Ele disse, arrume a sua casa que você vai morrer. E ele chorou, virou a cara para Maria e chorou, e Deus mandou o profeta depois voltar, dizendo, olha, assim diz o Senhor, vou acrescentar 15 anos aos teus dias. Então, segundo o rapaz que falou isso, ele disse que a vontade original, perfeita de Deus era que ele morresse. Mas ele pediu, orou, e Deus teve peninha, né? Deus teve peninha dele, e aí ele disse, eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Aí entrou a vontade permissiva de Deus, que isso é ruim para o homem. Ele pregou isso, ensinou isso. E isso é uma mentira. Não existe vontade permissiva de Deus. Existe o seu plano. E no seu plano tem dizendo tudo ponto a ponto como vai ser feito, como vai ser realizado. E ele estabeleceu e é como ele disse no plano dele. E não durante o plano dele, aí o irmão vai de repente, eu vou sentir peninha dele, né? Ele deu uma topada, quebrou a unha, aí já se vê pela história de José, né? E você pensa desenrolar todinho. Exatamente, né? Então o que acontece? Não pode ser, estar equivocado. Deus não tem uma vontade permissiva. Ele tem a sua vontade própria e segue o conselho dessa própria vontade que ele tem. Falou ele. Soberano, né? Exatamente. Um profeta disse uma vez: bramiu o leão na floresta, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, se Deus falou, vai acontecer. Entendeu? Então, o plano de Deus não pode. Agora, imagina comigo aqui, meu irmão. Deus criou, né? Deu uma carne ao homem. Ele
deu uma carne ao homem para que esta carne, em algum momento, viesse frustrar os seus planos. Deus faria isso? Eu vou dar uma carne ao homem, vou revestir os espíritos de carne, para que ele, essa carne, frustre os meus planos. Mude eles. Você acha que Deus faria algo assim? Deus não faria. Não faz. A carne, ela está estabelecida para os propósitos também de Deus. Quem já ouviu esse adágio, que existe muito na religião, que diz que Satanás está a serviço de Deus. O diabo, ele está a serviço de Deus. Já viram? Não já ouviram, né? Assim, por um lado, não é o que eles pensam, mas o adágio está certo. O diabo está realmente a serviço de Deus. Entende? Em graça, nós entendemos que o diabo habita a nossa natureza carnal. Então, Deus é revestido com essa carne e ela contrária, opositora a Deus, faz oposições a Deus, mas faz pela própria vontade de Deus que Ele estabelece, que Ele estabeleceu. Ele disse a Adão, não coma. Ele disse a Adão, no dia que você comer, vai correr. Ele proibiu, mas isso estava dentro do plano de Deus. Então a sua desobediência foi, na realidade, uma obediência, não uma desobediência, como as pessoas dizem e o sistema religioso crê. Mas nós, em graça, nós conseguimos ver e enxergar dessa forma, né? Que Deus não tem uma vontade. Então Deus deu uma carne ao homem para frustrar os seus planos? De forma nenhuma, né? Vamos ver uma carne levantada, né? Que nós podemos, eu nem coloquei aqui o versículo, mas vou citar para os irmãos, uma carne que Deus revestiu, que Deus levantou para que pudesse cumprir o plano de Deus. Faraó. Faraó foi um bolo de carne levantado por Deus, colocado por Deus, não para frustrar os seus planos, mas para cumpri-los. Por exemplo, Faraó, ele poderia ter se convertido a Deus na primeira praga. Na primeira praga que Deus mandou, ele se converteria e pronto. Moisés foi feliz e alegre, satisfeito. Deus disse a Moisés, vá, Faraó, ele foi. Ele falou, deixa sair meu povo, fez aquela coisa toda. E o coração de Faraó estava ali naquela condição. Ele poderia se converter, Deus poderia ter convertido a ele poderia se converter, mas não estava no plano de Deus. No plano de Deus tinha 10 pragas, 10, as 10 teriam que se cumprir. Exatamente, tinha que se cumprir. Então, Faraó, como um homem, vendo todo o prejuízo levando do Egito sobre si, sobre o seu povo, seus exércitos, sobre sua nação, ele, como um líder, como um governante, ele poderia, não, leva esse povo, eu dou um jeito, arrumo outro aí, eu não quero que meu povo sofra, nem minha nação, nem nada. E ele amolecia o coração algumas vezes, mas Deus ia lá endurecer. Eu quero assim não. Deus, não, eu quero assim, não é desse jeito não, você não vai deixar, não vai ser dessa Está na hora ainda. Não, eu quero brincar um pouco ainda com você. Quero brincar. Eu quero brincar um pouquinho ainda com você. Entendeu? O forró não terminou ainda não. A história não encerrou ainda. Como é que é? O birimbau ainda está ali no cantinho. Né, irmão? Birimbau está ali ainda. O negócio vai tocar aqui ainda. O pernambucano está aqui ainda. Agora foi tudo em cima do que eles criam, né? Eles criam no negócio do sapo lá. O Deus Ra, né? O Deus Ra. Deus mandou o sapo lá. Eles criam o Deus Ra. E Deus mandou os próprios deuses fantasiosos deles, Deus derramou sobre eles. Mas tudo era o plano de Deus. Tudo estava dentro do plano de Deus. Então as pessoas dizem que o diabo, né, está a serviço de Deus. Bendito é o propósito da tua soberania. Com certeza. Então a gente pode ter a ideia de que Deus tinha um plano para Israel, para o povo, né? Deus tinha um plano para aquele povo. De forma natural. Deus tinha um plano para aquele povo. Mas esse plano que Deus tinha para aquele povo era um plano limitado.
como o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, que foi começado, iniciado ali com João Batista no batismo, com Jesus Cristo também ampliando isso, e com os apóstolos indo divulgar esse Evangelho do Reino, não é porque eles não saíram a evangelizar o Evangelho da Graça, porque o da graça ele é eterno. O da graça vai atingir gerações que ainda vai para muito para frente aí, não sei até quanto tempo vai, mas vai. Eu tenho que olhar, eu tenho que estar fazendo a minha parte na minha geração. A outra geração não importa, eu não vou estar aqui, as gerações que sigam, mas na minha eu tenho que cumprir o plano, né, o plano que existe para a minha vida aqui, e cada um de nós temos da parte de Deus. Nós estamos dentro deste plano. Você pode dizer, não, eu fui, foi porque eu quis, porque eu queria, porque eu estava precisando. Não, estava no plano de Deus. O plano de Deus para a sua vida tinha essas coisas. Mas é um ato de desobediência. Sim, pode ser. Eu esteja indo fazendo algo que é um ato de desobediência à palavra, à vontade de Deus. Mas essa desobediência é uma obediência a Deus, porque está traçado no plano dele para a sua vida isso. Que você iria beber, por bem ou por mal, que você ir por bem ou por mal, porque este é o plano de Deus. Então, a graça, quando nos chega para nós, ela liberta, ela deixa você com a sua mente livre. Então, o obedecer ou o desobedecer, entendeu? A graça de Deus te deixa com a sua mente completamente livre. Você passa a entender o que é essas coisas. Você passa a entender o que são essas coisas. Então, Deus tinha um plano para Israel, mas era um plano limitado. Um plano limitado, com prazo de validade. Tudo o que eles receberam, olha, preste atenção no que você tem, olha, preste atenção para o que você tem recebido, o que Deus tem te dado, o que Deus tem nos dado. O plano de Deus era um plano para Israel limitado, prazo de validade. E tem uma coisa que é muito importante para a gente perceber, ele era condicionado. Não é ar-condicionado de frio não, viu, irmão? É condicionado. Posto em uma condição. Tinha condições. Tudo que Deus deu para Israel, ele deu sobre certas condições. Entendeu? Para nós, não. Incondicional. Incondicional. Não depende do que você faz, ou vai fazer, ou fez, se você foi bonzinho ou não, se você deu o que você fez. O plano de Deus que nos deu, essa graça que ele deu, é incondicional. Para Israel foi condicional. Veja que foi condicional. Coloca aí, amado. Vamos ler. Deuteronômio 28. Olha, e o Senhor te porá por cabeça. Quem é que não quer ser por cabeça? Quem é que não quer? Quem é que não quer? Ó, e não por cauda. E só estarás por cima. Quem é que não quer viver uma vida só ali, irmão? Só por cima, só no patamar. Nada de aqui embaixo, só aqui. Só não quero. E não debaixo. Olha, e não por cauda. E só estarás em cima, não debaixo. Se o quê? Esse se é o quê? É uma condição. É uma condição. Você está vendo que é uma condição? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. É condição. Então, Deus deu a Israel, o que Deus deu para ele foi condicionado. Condicionado à obediência, a cumprir e a guardar uma lei. Entende? Só que para a igreja, para a graça, para a esposa, para a igreja dele, ele fez esse pacto, essa aliança, esse plano dele foi incondicional. Não tem condição. Se for assim, se você alegar no coração, se você não me entristecer, eu te dou. Se não existe isso. Se. O plano de Deus
para nós, essa nova aliança, da qual Deus, ele é um plano eterno, que é incondicional. Por isso que vamos dizer, eu não vou dizer o servir, porque nós não servimos. Filho não serve ao pai. Quem serve é o servo. Um servo é que serve. Nós não servimos, nós agradamos. Entendeu? Nós agradamos ao Pai, nós agradamos a Ele com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso andar, com a nossa vida. Então a gente honra Ele com esses nossos atos. Eu tenho a condição de tomar uma garrafa de pitu, se eu quiser, assim que eu sair daqui. Quem pode me impedir? Tá, eu posso ir tomar, mas eu não vou fazer algo assim, porque eu quero honrar a Deus. Isso não é uma atitude correta para um cristão. Mas quem quiser, tome. Gosta de tomar sua pitu, vai lá e tome. Na realidade, o agradar a Deus é exatamente isso. Você não dá razão, atenção e nem cumprir o desejo da carne. Por isso que Paulo disse, andai no Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Não cumprireis a vontade da carne. Porque existem duas vontades em nós. Existe a vontade da carne, que é as coisas prazerosas do mundo e as modas e as coisas boas, as guloseimas do mundo são maravilhosas, uma delícia, né? Essas coisas todas. E existe a vontade do Espírito, que é exatamente a que nós devemos buscar.